Olá, bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo, para mais um momento de leitura do livro A Vida Intelectual do Padre Sertilanges. E hoje nós iremos iniciar a leitura do capítulo número 7. O capítulo número 7, ele tem uma divisão peculiar. Enquanto os outros capítulos eram divididos, capítulo e subitens, por exemplo, capítulo 5, 5.1, 5.2, em que nós estávamos lendo esses itens 20 minutos, 30 minutos, e líamos, por exemplo, 5.1 e 5.2 em 20, 30 minutos, 5.3, 5.4, e mais 20, 30 minutos encerrávamos, e às vezes acontecia de ter mais um ou dois subitens. O capítulo número 7 ele é um pouquinho mais extenso, porque nós estamos já encaminhando para o final do livro, da vida intelectual. O capítulo número 7, eu falo que são momentos, eu coloquei como momentos, 3 momentos. Além dele estar dividido nesses pequenos subitens, ele tem esses momentos dividido pelas letras A, B e C. Então, o momento A leitura. Eu coloquei como momento justamente porque o título é bem específico. E aí, dentro desse capítulo 7, no momento que ele vai falar da leitura, aí tem os subitens. Item 7.1, item 7.2, 3, 4, 5, 6. Depois tem o momento B, a organização da memória, que se divide também. E aí eu vou falar 7.1, 7.2, 7.3. Como eu vou falar de momentos, para não causar confusão, quando eu colocar o vídeo na plataforma e que a gente estiver lendo, ok? Então vamos lá, vamos iniciar pedindo a intercessão da Virgem Maria para que ela interceda junto ao Espírito Santo, que nos conceda inteligência, que tenhamos sabedoria, discernimento, que possamos frutificar através da leitura desse livro. E vamos iniciar com uma oração. Eu comprei esse livro aqui, da Domus Áurea, Adoremos. Aqui tem todas as orações para um católico. Eu amei. Inclusive tem orações em latim. Lembra que são um dos conselhos de Santo Tomás, aprender uma outra língua? E então eu tenho uma oração, como nós sempre pedimos a intercessão de Nossa Senhora, porque somos consagrados a ela. Eu creio que a grande maioria que está aqui fazendo parte do clube do livro São Paulo Apóstolo é consagrado da Virgem Maria, está acorrentada a Jesus Cristo por intermédio da Virgem Maria. Então eu vou ler a oração da Virgem Imaculada para antes do estudo, que tem aqui. Em nome do Pátria, et do Filho e et do Espírito Santo. Amém. Debaixo do vosso patrocínio, ó Mãe Diletíssima, e invocando o mistério da vossa Imaculada Conceição, quero prosseguir os meus estudos e trabalhos literários e protesto fazê-lo principalmente a fim de servir melhor para propagar a honra divina e o vosso culto. Rogo-vos, pois, Mãe amantíssima, sede da sabedoria, que favoreçais benigna os meus trabalhos, e eu, de boa vontade e piedosamente, vos prometo o que é justo. Todo o bem que provier dos meus estudos, hei de atribuí-lo inteiramente à vossa intercessão diante de Deus. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quem se interessar, em adquirir o livro de orações, inclusive ele tem as orações específicas para a missa. A gente sabe que na missa, o que um fiel católico deve fazer? Rezar. Pedir perdão, agradecer, pedir perdão, agradecer, pedir perdão, agradecer. A Santa Missa nada mais é, quando nós observamos ela, é todo o tempo orações, pedindo perdão, agradecendo. E ao contrário do que todos pensam que deve fazer a mesma coisa que o sacerdote faz ao celebrar a Santa Missa, o fiel católico ele deve estar em oração, em espírito de recolhimento, orante, para que o sacerdote pegue as nossas orações e eleve ao céu. E o livro, ele traz essas orações piedosíssimas. Orações durante o ofertório, quando nós vamos oferecer os nossos pedidos, os nossos anseios, as nossas ações de graças, o pedido de misericórdia, no momento em que está fazendo a consagração da Eucaristia, as orações específicas, os momentos, são orações para antes da comunhão, durante o momento que está realmente em ação de graças, após a comunhão. É um livro de oração e nós precisamos voltar a ter esse espírito orante dentro das Santas Missas. E isso tem me trazido, depois que o livro chegou, tem poucos dias e eu comecei a usá-lo. Uma melhor retidão e a parar de ficar observando as coisas abstratas que acontecem ao nosso lado. Uma conversinha que um fiel atrás da gente começa a fazer, aquele murmurinho, uma criança que corre. E aí quando você começa a pegar o livro e começa realmente a... Tá certo que tem coisas que às vezes realmente tira a nossa concentração, corta o nosso... acaba cortando o nosso espírito, tipo assim, aquele laço, aquele vínculo que parece que você está tão compenetrado com Deus e aí, em determinados momentos, isso vem sendo tesourado. Mas, quem quiser, aí me manda mensagem, me procure. Eu creio que todos aqui do Clube do Livro têm o meu número e aí eu passo o site para estar pedindo esse livro de orações, que eu creio que muitos, no decorrer do passar dos anos, veio sendo perdido. Vamos lá? Capítulo número 7, nós vamos ler aqui então. A preparação do trabalho. Momento A. A leitura. Item 7.1. Ler pouco. Trabalhar significa aprender e significa produzir. Nos dois casos é necessário uma longa preparação. Produzir é um resultado, e para aprender em matéria árdua é complexa, e complexa é preciso ir através do que é simples e fácil. Pelos riachos, e não diretamente, é que se chegamos ao mar, diz São Tomás. Ora, a leitura é o meio universal de aprender, e é a preparação imediata ou distante de toda a produção. Jamais pensamos isoladamente. Pensamos em sociedade, numa imensa colaboração. Trabalhamos com os trabalhadores do passado e do presente. Todo o mundo intelectual pode ser comparado, graças à leitura, a uma sala de redação ou a um escritório de negócios. Cada um encontra a seu lado a iniciação, a ajuda, o controle, o ensino, o encorajamento de que necessita. Saber ler e utilizar as leituras, portanto, é para o homem de estudos uma necessidade primordial. E Deus queira
que a inconsciência rotineira não permitam que esqueçamos disso. A primeira regra é esta: leia pouco. Em 1921, no jornal Le Temps, Paul Soldey, que aparentemente tinha algum motivo para se vingar de mim, tomou esse preceito: leia pouco. Tentar encontrar nele um espírito de ignorantismo. O leitor sabe quanto vale uma tal crítica. Paul Soldey, é claro, não sabia menos. Não aconselho reduzir as leituras indiscriminadamente. Tudo o que precede protestaria contra essa interpretação. Queremos formar um espírito amplo, praticar a ciência comparada, manter o horizonte aberto à nossa frente. Não se faz isso sem muita leitura. Mas muito e pouco só se opõem em um mesmo terreno. Absolutamente é preciso muito, porque a obra é vasta. Relativamente pouco, dado o dilúvio de escritos com que hoje, e menor especialidade, abarrota as bibliotecas e as almas. O que proscrevo é a paixão de ler, a compulsão, a intoxicação pelo excesso de alimento espiritual, a preguiça disfarçada, que prefere o convívio fácil ao esforço. A paixão pela leitura, que muitos honram com uma preciosa qualidade intelectual, é, na verdade, uma tara. Não difere em nada das outras paixões que devotam a alma. Trazem-lhe perturbações, lançam e entrecruzam nela confusas correntes e esgotam suas forças. Temos que ler inteligentemente e não apaixonadamente. Vamos aos livros como a dona de casa vai ao mercado, já tendo os cardápios do dia definidos, conforme as leis da higiene e de uma prudente economia. Seu espírito no mercado não é o mesmo que terá à noite no cinema. Não se trata de sonhar, de emocionar-se, mas de governar um lar e dar-lhe a melhor vida possível. Leitura desordenada entorpece o espírito, não o alimenta. Torna-o, pouco a pouco, incapaz de reflexão e de concentração e, por conseguinte, de produção. Exterioriza-o por dentro. Se posso exprimir-me assim e torná-lo escravo de suas imagens mentais, desse fluxo e refluxo do qual ele se torna um ardoroso espectador. Uma exaltação desse tipo é um álibi. Despoja a inteligência e faz com que ela só saiba seguir os pensamentos dos outros e entregar-se à corrente das palavras nas exposições, nos capítulos, dos tomos. As pequenas excitações constantes assim provocadas destroem as energias, como uma vibração constante danifica o aço. Não devemos esperar nenhum verdadeiro trabalho do leitor voraz. Depois de ter sobrecarregado os olhos e as meninges, está espiritualmente num estado de cefaleia, enquanto o trabalhador sensato, mantendo o domínio sobre si mesmo, calmo e livre, só lê o que pretende reter, só retém o que lhe deve servir, organiza seu cérebro e não o embrutece, como uma carga absurda. Nos dias atuais, o que a gente tem percebido, né, que aqui em alguns parágrafos anteriores ele até comenta. Muitos procuram a facilidade, eles não querem pegar um livro, buscar nas primeiras fontes, procurar saber se é verdade por preguiça. Hoje, muitos, inclusive, a gente cita até a questão dos jovens. Eles preferem os resumos.
Eu sei porque por algum tempo eu também tive essa prática, em buscar diretamente aquela coisa mastigada, resumida. E lá no início, creio que no capítulo 4 ou 5, o padre Sertilanges, ele até comenta que nós devemos realmente ir nas fontes, porque ele comenta a respeito da Suma de Santo Tomás de Aquino. Muitos vão ler as interpretações da Suma de Santo Tomás de Aquino porque creem que é fácil e não querem ler realmente a Suma. E isso acaba prejudicando quem está na vida de estudos, inclusive até para quem está na vida acadêmica. Eu fiz assim, alguns trabalhos de conclusões de curso e fui também orientadora de trabalho de conclusão de curso. Percebe-se que, se não for as fontes, você acaba errando e dando conclusões de outras pessoas, terceiras, quartas, porque eles vão retirando, né? E que aquilo acaba se tornando errado. E você carrega aquilo ali para a vida toda. Mas, porém, o que você deve também ter em mente, que é um conselho do padre Sertilanges? Reter realmente aquilo que se tem proveito, que você vai aproveitar. Tem uma interrogação que sempre fica para mim. Como eu já falei, estou estudando para prestar um concurso. E hoje o que a gente tem se percebido, né? O Roberto Mota, ele comentou ontem, na Meia Hora com Mota, que hoje os jovens, eles estudam para fazer prova. E eu estudando para o concurso, e eu comecei a fazer realmente essa análise. Que a educação, a nível geral, né? As crianças, os jovens, estudam para fazer prova. Mais nada. Você entra aí num curso e você vai estudar para fazer prova. Por isso que nós temos maus profissionais. E eu não tinha parado para pensar nisso. E aqui, esse exemplo vem muito a calhar, né? Esse texto aqui, esse item vem muito a calhar. Né? Continuemos. Ficaremos o debate para o presencial. Reserve um tempo para sair, ler o livro da natureza, respirar ar puro, descontrair. Depois da atividade escolhida, organize a diversão escolhida, em vez de entregar-se a um automatismo que só tem de intelectual sua matéria, que em si mesmo é tão banal quanto escorregar por uma encosta ou escalar uma montanha sem motivo algum. Fala-se em estar atualizado. E sem dúvida o intelectual não pode ignorar o gênero humano, nem, sobretudo, desinteressar-se do que se escreve no mundo de sua especialidade. Mas tome cuidado para que a atualidade não esgote todas as suas disponibilidades para o trabalho. E, em vez de levá-lo adiante, paralise-o. Só se avança remando com os próprios braços. Nenhuma corrente pode conduzi-lo ao que pretende alcançar. Faça você mesmo o seu caminho e não enverede por todos os rumos. A redução deve recair, sobretudo, sobre as leituras menos substanciais e menos sérias. Envenenar-se com romances, nem pensar. De vez em quando, para descansar e não negligenciar alguma glória literária. Está bem? Mas é uma concessão, pois a maioria dos romances perturbam e não descansam, agitam e desorientam os pensamentos.
Na minha juventude, eu li muito aquelas revistas porcaria, Sabrina, aqueles livros, né? Sabrina, Bianca, Ruth, eram esses nomes que tinha essas revistas aí. E quando ele fala que, né, que muitos romances perturbam e não descansam, é porque realmente elas têm muita coisa assim que a sua mente vai para o lixo, vai para o lado do lixo. Não sei se vocês me entendem. E quando ele fala assim que lê romances de vez em quando, sim, por que não? Eu nunca li realmente Shakespeare, né? O Romeu e Julieta, propriamente dito, livro de Shakespeare, Otelo. Eu vi o filme que olhando, entendeu? É uma porcaria, porque nunca que o filme vai retratar verdadeiramente a obra. E a gente acaba se perdendo nesses livros, é isso que ele quer dizer, né? Que quando você perturba, é porque você sai daquele limiar, né? O seu pensamento vagueia em porcaria. Vamos lá. Quanto aos jornais, defenda-se deles com uma energia que a constância e a indiscrição de seus ataques tornaram imprescindível. É preciso saber o que contém os jornais, mas eles contêm tão pouco. E é muito fácil informar-se disso sem se instalar em intermináveis sessões de preguiçosa leitura. Em todo caso, há horas mais adequadas e essa incursão nas novidades que a hora do trabalho. Um grande trabalhador deveria contentar-se, parece-me, com a crônica semanal ou quinzenal de uma revista. E quanto ao resto, estando atento ao que as pessoas comentam no dia a dia. Só reconhecer aos diários se lhe indicarem um artigo notável ou se acontecer algo importante. Resumo o que acabo de expor dizendo: jamais leia quando puder recolher-se. Leia, exceto nos momentos de distração, unicamente o que se relaciona ao objetivo que determinou. E leia pouco, para não devorar o silêncio. É o que nós estamos fazendo aqui. Eu creio que cerca de 20 minutos, 30 minutos, como nós havíamos comentado por orientação do nosso pároco, pelo menos 50 minutos. Sertilanges, ele pede no início do livro 2 horas. Depois, no capítulo 5, salvo me engano, ele fala de dividir em 4 horas semanais. Ou seja, você pode ter uma vida intelectual, pegar um livro e ler não somente todos os dias, mas você pode ler um dia sim, um dia não, ou ler 2 dias, que intere as 4 horas, tirando as 2 horas, ou 1 hora por dia. E aí ele fala que no final de 5 a 6 anos, você já vai estar, né, bem avançado. Continuemos. Item 7.2, escolher. Nessas primeiras observações já está incluído o princípio das escolhas. Quanto discernimento precisamos ter, dizia Nicole, em uma relação aos que serve de alimento para o nosso espírito e que vai se tornar a semente dos nossos pensamentos. Nicole não é uma mulher. Nicole é Pierre Nicole, que escreveu ensaios sobre a moral contidos em diversos tratados. Sertilanges, ele cita ele aqui. Teve acesso ao seu artigo e ele dá exemplo, né, de Pierre Nicole neste momento. Continuando. Pois o que lemos hoje com indiferença surgirá quando for propício e nos fornecerá sem que sequer percebamos os pensamentos que serão a fonte da nossa salvação ou da nossa perdição. Deus desperta os bons pensamentos para nos salvar.
O diabo desperta os maus pensamentos cuja semente encontra em nós. Isso foi Pierre Nicole que escreveu. Temos, portanto, que escolher o que significa duas coisas. Escolher os livros, escolher nos livros. Escolher os livros. Não acreditar nas propagandas interesseiras, nem nos títulos aliciantes. Vamos falar daqueles livros de autoajuda. Quem aqui já não teve o desprazer de uma pessoa chegar e falar para você: leia este livro, que ele vai fazer com que você tenha pensamentos positivos e a sua vida financeira vai andar glamurosamente? Eu caí nessa e eu já li. Mas continuemos. Ter conselheiros fiéis e peritos. Só beber nas fontes. Frequentar somente a elite dos pensadores. Quão bom, né, é você ter um amigo que eu digo que é uma biblioteca ambulante, biblioteca viva. Porque o cara já leu tanto e ele consegue te passar tanta coisa boa que parece que você fica ali conversando com ele horas e não vê o tempo passar. Continuemos. O que nem sempre é possível em matéria de relações pessoais é fácil em matéria de leituras, e temos que aproveitar isso. Admirar de todo o coração o que merece ser admirado, mas não prodigalizar a admiração. Desprezar as obras mal feitas, que provavelmente são mal pensadas. Só ler em primeira mão, lá onde brilham as ideias mestras. Aqui ele reforça ler as fontes, as primeiras fontes. Estas são poucos numerosas. Os livros repetem-se, diluem-se e então se contradizem, o que é uma outra maneira de se repetirem. Aquilo que eu falei anterior, quando ele cita o exemplo de ler direto a Suma e não ler as traduções da Suma. Aqui ele fala justamente isso, quando é ler direto nas fontes, ou seja, ler os primeiros, porque você vai lendo as interpretações, e aí aquilo ali, que é o que ele fala, pode realmente diluir, vai se contradizer, porque acaba que a pessoa vai querer colocar a opinião dela, e assim sucessivamente. Se observarmos com cuidado os achados de pensamentos, são raros. O fundamento antigo, melhor dizendo, o fundamento permanente é o melhor. É nele que temos que nos apoiar para comunicar verdadeiramente com a inteligência do homem, longe das pequenas individualidades balbuciantes ou querelosas. Foi um comerciante de modas, a senhorita Bertin, quem encontrou esta fórmula. Só é novo aquilo que foi esquecido. A maior parte dos escritores não passam de editores. Já é alguma coisa, mas eu preciso é dos autores. Portanto, você lerá sem preconceitos o que se escreve de bom. Dê ao que é atual a parte que lhe cabe. Ela será maior quando se tratar de informações, de noções positivas que estão em desenvolvimento ou em crescimento. Você tem que pertencer ao seu tempo. Não deve ser um tipo arcaico, mas também não tenha a superstição do novo. Ame os livros eternos, que dizem as verdades eternas. Qual é o livro eterno? As Sagradas Escrituras. É isso que Padre Sertilanges ele diz. Sempre amar as Sagradas Escrituras. E é o que vai nos trazer as verdades eternas. Foi, é e sempre será. Em seguida, você deve escolher nos livros, onde nem tudo tem a mesma importância, porém, não com a atitude de um juiz.
Seja antes para com o autor um irmão na verdade, um amigo e um amigo inferior, pois, ao menos sob certos aspectos, você o toma por guia. O livro é um irmão mais velho. Você deve honrá-lo, abordá-lo sem orgulho, escutá-lo sem prevenções, suportar seus defeitos, procurar a semente no meio da palha. Por mais que aquele livro seja ruim, eu tive um amigo que ele falava que ele lia tudo, mas que desse tudo que ele lia, alguma coisa ele tirava de proveito. Ele tinha alguma coisa, entendeu ali, que ele pegava aquela semente e conduzia, transformara para o bem. O professor Olavo de Carvalho, ele fala isso. Em uma das suas aulas disponíveis gratuitamente no YouTube, ele fala isso, que ele lia tudo, recorte de jornal, rodapé de revista, ele lia tudo, que era uma porcaria. Mas alguma coisa ele pegava ali e revertia para o bem. Mas você é um homem livre, continua sendo responsável. Mantenha suficiente reserva para proteger sua alma e, se preciso for, defendê-la. Os livros são obras de homens, disse também Nicole. E a corrupção do homem mistura-se a maior parte de suas ações. E como ela consiste em ignorância e em concupiscência, quase todos os livros ressentem-se desses dois defeitos. Portanto, filtrar para depurar é com frequência necessário ao longo de uma leitura. Para, portanto, confiar em Deus e no que há de melhor em si mesmo. No si mesmo que é o Filho de Deus e em quem um instinto da verdade, um amor pelo bem, servirá de salvaguarda. Lembre-se, aliás, de que, em boa parte, um livro vale o que você vale, e que é você mesmo quem o faz valer. Leibniz utilizava tudo. São Tomás pegou dos heréticos e dos paganizantes de seu tempo uma multidão de pensamentos, e nenhum deles o prejudicou. Um homem inteligente encontra em tudo a inteligência. Um tolo projeta por todos os lados a sombra de sua fronte estreita e inerte. Escolha o melhor que puder e faça com que tudo seja bom, amplo, aberto à verdade, prudente e fecundo, porque você mesmo terá sido assim. Fechamos aqui agora, então, esta primeira parte desse momento, o momento A, e vamos agradecer a Virgem Maria por ter dado essa oportunidade deste tempo de leitura deste livro, e que nós possamos realmente seguir os conselhos do Padre Sertilanges a respeito da nossa vida intelectual, seja ela no nosso trabalho, nos nossos estudos, na nossa vida espiritual, dentro da igreja, porque eu enxergo que aqui você pode levar também na nossa caminhada na vida de santidade. Então vamos agradecer a Virgem Maria e pedindo para que ela nos ilumine no decorrer desta ruminação, o ruminar dessa parte que acabamos de ler. Guardemos para nós todos esses conselhos. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você no próximo vídeo do Clube do Livro São Paulo Apóstolo. E para você que é a primeira vez que está assistindo, vai lá nas primeiras aulas, ouça o prefácio do professor Olavo de Carvalho, faça a sua inscrição no canal,
Compartilhe com quem está fazendo uma caminhada na vida de estudos. Aquilo que o Roberto Mota me falou, como eu já comentei ontem, que hoje o que os jovens, né, as crianças têm aprendido na escola? A fazer prova somente. E eu assistindo ontem uma aula do professor Rafael Tolon, ele fala que a nossa vida é muito mais. Nós perdemos realmente a capacidade de responder o que é o homem. Para que eu vim? Para onde eu vou? Então, são todas essas questões, essas perguntas que está linkado ao pensamento filosófico que nós precisamos retomar na nossa caminhada da vida intelectual. Até lá, tenha um bom dia e seja bem-vindo ao Clube do Livro São Paulo Apóstolo mais uma vez.